estava no mundo. Ó, vou tentar explicar pra vocês. A gente entrou, a gente tinha um juiz, um advogado de acusação que era eu, certo? E o que eu falei pra ele? Que a gente tem culpa diante de Deus, porque Deus tem uma lei, que é a Bíblia. E o que acontece aqui no nosso mundo, quando a gente infringe uma lei, por exemplo, um menor de idade dirige um carro? É preso. Por quê? Porque é contra a lei, certo? Mais alguma coisa que é contra a lei que vocês sabem? O quê? Por exemplo, o menor de idade não pode beber bebida alcoólica. Menor de idade não pode fumar drogas. Na verdade, vender droga é um crime. Assim como no nosso mundo aqui, a gente tem lei para seguir e a gente tem crime, o que acontece se a pessoa vai para cadeia? Dependendo do crime que ela comete, ela tem uma pena para cumprir, certo? Por exemplo, se ela tá bêbada e eles pegam uma pessoa dirigindo bêbada, o que acontece? Ela vai presa uma noite e tem que pagar uma multa. E faz serviço comunitário. Se você mata alguém, é mais tempo de cadeia. Dependendo, se for uma morte, por exemplo, que você faz sem querer, por acidente ou com intenção de matar. Aquele lá, o cara que se arrancar a cabeça fora. Exatamente. Pessoa, por exemplo, tem pessoa que faz assim, mata alguém e depois fala, foi sem querer. Pois é. Aí sabe o que acontece? É exatamente isso. Deus tem uma lei, Deus tem uma lei e a lei na Bíblia fala assim, se alguém cometer pecado e infringir a lei, a pena para esse pecado é a morte eterna, é o inferno. Então, a Bíblia fala que não tem nenhum justo, ou seja, todo mundo da terra merece o inferno por causa do pecado no coração. Só que quando a gente ia ser condenado para poder ir para o inferno e morrer, o que Deus fez? Ele mandou o único que podia pagar essa pena, porque ele nunca pecou. Quem foi? Jesus. Ele veio aqui e ao invés da gente morrer, ele morreu. Ele se sacrificou. Exatamente. Vocês estão conseguindo entender? Eu entendi tudo. Só que ele morreu por todo mundo, mas não é todo mundo que vai ser salvo porque ele morreu. Você lembra que eles ficaram falando aqui o tempo inteiro, quem que vai ser salvo? Quem vai ser salvo? As pessoas que aceitaram Jesus. Primeira coisa, que entender que tem o coração cheio de pecado, que se arrepender dos seus pecados e acreditar na morte de Jesus, certo? Aí ele vai perdoar a gente e vai limpar o nosso coração. Então, quando Deus olhar para o Natan, por exemplo, agora ele está, vamos supor, um exemplo, está olhando o coração do Natan cheio de pecado. O coração do Natan está cheio de pecado. E daí Deus olha e fala, o Natan vai ter que morrer, vai ter que ficar eternamente separado de mim, porque o coração dele está cheio de pecado. Mas o Natan entendeu que ele fez coisas erradas, ele se arrependeu e ele quer que Jesus vá morar na vida dele e perdoe o pecado dele. Então o coração do Natan fica limpo. E quando Jesus olha para o Natan agora, o que ele vê? A morte de Jesus. Ele fala, não, meu filho já pagou pela vida do Natan. Então não tem mais ninguém que pode acusar ele de pecado. Vocês entenderam disso? Minha vida é Mas, presta atenção, isso é sério, gente. A criança que não fizer isso, não se arrepender, não entender se morrer hoje, vai para onde? Inferno. E sabe de uma coisa? Se você morrer hoje e você entender, vamos supor, eu morri, aí minha alma vai sair do meu corpo. que nem é do tio. A alma sai, porque ó, a gente tem do corpo e do espírito, tá? É a alma que vai ser salva. O que acontece? Eu falo, meu Deus, eu devia ter aceitado Jesus antes e eu não aceitei, eu quero aceitar agora. Vai ter como? Não, amor. Uma vez que você morreu, você não pode tomar essa decisão. Então você tem que tomar essa decisão enquanto está vivo, porque você não sabe quando você vai morrer. Eu posso sair da igreja e dar perto até lá. Pode. Então, você tem certeza que se você morrer, vai ficar Pode sair na rua, alguém pode te matar. Morrer. Ó, presta atenção. Antes da gente continuar a aula, nós vamos orar. Vamos orar, ó. Gabi, a Bíblia fala que para a gente ser salvo do nosso pecado e
fazer tudo aquilo que a gente fez aqui, Albert, guarda isso. Doutor, a gente tem que confessar com a nossa boca e acreditar com o nosso coração. Isso a gente faz quando a gente ora. Então a gente vai orar agora, tá bom? Eu vou orar e quem quiser repete comigo. Quem entender e quiser que Jesus limpe dos seus pecados para você ir no céu quando você morrer, tá bom? Ok. Fecha o olho, todo mundo quietinho. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo seu sacrifício, porque eu merecia morrer por causa dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Eu entendo que Jesus morreu por mim no meu lugar para poder me perdoar e limpar de todo o meu pecado. Limpa o meu coração para que um dia eu possa viver contigo no céu.